da nossa casa nós já saímos com um propósito. Ninguém vem à casa de Deus sem um propósito. Não sei se você concorda comigo, mas eu tiro por mim, pelo dia a dia. Às vezes já saí cansado do trabalho, aquela correria do dia a dia. Às vezes você chega cansado, tem outras atividades a você fazer, e ninguém faria um sacrifício em vão, né? Ninguém faria um sacrifício de tolo. Mas quando nós colocamos no nosso coração e falamos: hoje eu vou à casa do Senhor, o salmista Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar aqui é momento de alegria, estar aqui é um momento de prazer, porque é um momento onde você se lança diante do Senhor, onde você se lança diante da presença de Deus, que você esquece um pouco, né, da vida, um pouco de tudo que aconteceu na tua vida, para que você possa entender aquilo que Deus está falando no teu coração. É você desconstruir aquilo que você construiu tudo diante desse dia, ou diante de vários dias, para que Deus, Ele possa preencher o teu coração. Querido, aqui a palavra do Senhor diz: olha, não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Porque muitas das vezes, pelo fato de nós virmos aqui na casa do Senhor, achamos, né, que foi nós que escolhemos a Deus, e não é verdade. Foi Deus que nos escolheu. Eu me lembro quando o Senhor, Ele chega ali, né, depois da sarça, que fala com Moisés, voltando lá para Êxodo 3:10 em diante ali, quando Deus, Ele faz um chamado a Moisés para que ele fosse o libertador ali do povo de Israel, que estava ali no Egito. Como a gente conhece a história, há 400 anos Israel estava ali, sem ninguém, sem Deus falar, sem profeta, sem ninguém, e aquele povo não tinha uma direção de Deus ali, para que eles pudessem ouvir a voz do Senhor e guiasse, desse uma palavra de conforto. Não, o Senhor passou 400 anos em silêncio. E naquele momento, depois que acontece toda aquela situação com Moisés, que ele sai fugido ali do Egito, que ele vai para Midian, quando ele chega ali naquela cidade, né, ele passa ali, convive uns 40 anos naquele lugar ainda, né, 40 anos, não estou falando de 40 dias, e um certo dia Deus ali fala com Moisés através daquela sarça, e quando Deus termina de falar com Moisés, Deus disse para ele: olha, você vai libertar o meu povo, Israel, que está lá no Egito. Ele disse: olha, Senhor, quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Porque ele já conhecia o processo, ele sabia que não seria fácil, seria algo difícil, desafiador para ele, porque ele sabia que não seria fácil conduzir aquele povo. Mas, queridos, o interessante é que mesmo assim Moisés, ele obedece a Deus. Aí é onde está a diferença, porque ele sabia que ele não era o mais capacitado, tinha muitas outras pessoas mais capacitadas do que ele, talvez Arão, né, quando o Senhor falou: olha, você fala por mim, e Arão fala por você, o seu irmão. Mas a diferença era que Moisés, ele era escolhido de Deus. Muitas das vezes, querido, você não vai ser o melhor, você não vai ser o mais capacitado, você não vai ser a pessoa mais intelectual daquele momento, mas você é o escolhido de Deus. Talvez você veja aqui nessa noite dizendo no seu coração que você não é capaz, que você não é apto, que você não tem a capacidade, mas eu quero te dizer que foi você que Deus escolheu para que você estivesse aqui nessa noite. Não olhe para os obstáculos que a vida ela nos oferece, mas olhe que você tem um grande Deus na sua vida, que pode fazer o impossível tornar-se possível.
porque era quase impossível para Moisés ele chegar diante de Faraó, diante daquele que um dia ele considerou talvez como seu irmão, como seu pai, para ele dizer: olha, eu vim tirar o povo agora. Não, mas querido, por ele ser escolhido por Deus, Deus deu a capacidade a ele de conduzir aquele povo. E a palavra diz que foi mais de 3 milhões de pessoas, dos seus servos, que Deus chamou, que Deus libertou ali da escravidão daquela nação. Querido, não era fácil. O Egito naquela época era uma das nações mais poderosas do mundo. Não era fácil. Não era fácil simplesmente Moisés chegar agora diante daquele rei e dizer: olha, eu vim porque o Senhor me mandou que eu vou tirar aqui o povo, para você mandar libertar o povo, porque eu vou adorar no deserto. Ou seja, eu vou adorar onde o Senhor nos designou. Não seria fácil, porque aquela nação era uma nação muito poderosa. Mas mesmo assim, queridos, não existe nação, não existe povos, não existe nação ao qual o Senhor ele não consiga abater. Não adianta, mas naquele momento simplesmente o fato dele obedecer a Deus, ouvir a palavra de Deus, mais de 3 milhões dos seus servos ali foram libertos. Querido, Deus, ele chamou Israel da mesma maneira que Deus chamou os crentes para sair do mundo e de seus costumes, a servir a Deus em um novo lugar. Deus chamou Israel para servir a Deus, para que eles fossem adorar a Deus em um novo lugar, ou seja, em Canaã. Uma terra que mana leite e mel, uma terra de provisão, uma terra próspera, uma terra de abundância. Mas Deus tirou o seu povo de um meio de um outro povo, para levar para um novo lugar, para que naquele lugar eles pudessem adorar o nome do Senhor. Querido, Deus ele nos chamou, nos tirou do mundo, das abominações desse mundo, e nos trouxe para um novo lugar, que é a sua igreja. É que estamos aqui para adorar a Deus neste lugar, porque o Senhor nos tirou lá do mundo, para que aqui nós pudéssemos estar servindo ao Senhor. Querido, sabe o que eu vejo jovem hoje? Imagine só se Deus usou Moisés para libertar aquele povo diante de uma nação poderosa da sua época. Imagine o que Deus ele pode fazer através da sua vida, queridos, aqui neste mundo. Imagine, jovens, o que Deus ele pode fazer através de você na tua célula. Imagine o que Deus pode fazer através da tua vida, de você que é um anfitrião do Senhor. Imagine o que Deus pode fazer através da tua vida, você pregando e anunciando a palavra do Senhor. Queridos, não tenha medo, porque quando Deus chama, Ele capacita. E quando Deus ele te capacita, Ele te dá as ferramentas para que você possa vencer, para que você não venha desanimar, para que você não venha estar desencorajado, mas para que você venha estar firme, porque quando Deus ele chama, Ele garante. Talvez Deus falou no teu coração para que você seja um líder de célula, mas tem momento que você diz: Senhor, será eu não tenho capacidade, não é para mim, eu não estou preparado, não é assim? Às vezes a gente chega aí para alguns irmãos: irmão, vamos lá, olha, Deus tem algo para a sua vida, Deus ele quer te usar, Deus ele quer que você seja uma ferramenta usada por Ele. Mas muitas das vezes nós nos acovardamos diante do nosso chamado, e achamos que nós não somos capazes, que nós não temos sabedoria, não temos conhecimento.
chamar, quando o seu líder chegar para você e dizer: olha, a partir de hoje você vai ser um líder de célula. Meu irmão, receba essa bênção na tua vida, porque é algo que Deus está te dando. Mas se Deus ele está te dando, é porque Ele sabe que você tem a capacidade. Moisés não conseguia ver a capacidade a qual ele tinha, mas depois ele veio entender mais na frente, que por ele ter obedecido a Deus, ele veio ser um grande homem na presença de Deus, porque ele conseguiu tirar aquele povo, libertar aquele povo que há mais de 400 anos estava ali cativo naquela nação, sendo escravo, sendo maltratado, sendo judiado por aqueles povos. Mas, querido, Israel, ele sai agora para adorar a Deus em um novo lugar. Deus ele te chamou, meu irmão, para que você estivesse aqui nessa noite, para que você pudesse adorar e glorificar o nome do Senhor. Não tenha medo, porque muitas das vezes você está passando por uma situação difícil, e você se acha que você não tem essa capacidade, e muitas das vezes nós começamos a arranjar desculpa, dizer: ah, agora não dá porque eu estou trabalhando. Também já fiz isso, irmão. Eu também já me escondi algumas vezes também dos meus chamados. Ah, Patrícia, tem que você. Não, eu falei assim: irmão, manda outro. Agora não, eu estou trabalhando, tenho tantas coisas. E a gente é assim, sempre fica arrumando desculpa. Meus amados, minhas amadas, quando Deus falar o teu coração, não recuse o chamado do Senhor na tua vida, porque nós sabemos de Deus, elas foram chamadas, marcaram história na sua geração, que nem Sara, Ruth, Débora, Noemi, Esther. Grandes mulheres, elas fizeram grandeza na sua época, maravilhas na sua época, porque elas estavam firmes na presença de Deus, e não deixou passar o seu tempo, ou seja, o tempo de Deus na sua vida. Talvez, querido, esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora que Deus ele quer te usar. A palavra diz: olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, chegam os anos, a qual vem dizer: olha, não tenho nele mais contentamento. Quantas pessoas hoje, meu irmão, estão já velhinhos? Eu conversei com alguns, ele falou: eu daria tudo para me tornar jovem de novo e fazer muito mais além daquilo que eu não fiz, porque eles não podem mais fazer. Mas, querido, vós são a nação eleita do Senhor. Se você estar aqui, é porque o Senhor te chamou. Se você estar aqui, não é porque você, porque não, porque eu quis ir, não. Você estar aqui, porque o Senhor, Ele tem um plano, Ele tem um propósito na tua vida. Não temas. Eu quero te dizer, a palavra de Deus para a tua vida é: não temas. Ouça, queridos, aquilo que Deus tem para você, aleluias, porque é grande aquilo que Deus tem na sua vida. Talvez você não tenha dado crédito a isso, talvez você não tenha dado importância. Oh, meu irmão, eu lembro de Paulo e Silas, depois que eles oraram por aquele espírito imundo ali, que havia na vida daquela escrava, a qual tinha um senhor, que ganhava muito dinheiro pela vida daquela mulher. Mas até um dia ela ia ali, Paulo e Silas ia orar, e todos os dias, já por muitos dias, aquela jovem ela passava e dizendo: olha, esse homem que está passando aí é um grande homem de Deus, é servo do Deus Altíssimo. E Paulo vai e repreende agora aquele espírito imundo,
da vida daquela menina. E naquele momento, aquele povo daquela cidade, quando o seu dono vê que ele perde agora o seu lucro, porque aquela mulher dava muito lucro ao seu senhor, eles pegaram agora, levaram Paulo e Silas perante os magistrados, e chicotearam e mandaram lançar na prisão. Está lá em Atos 16, 25 ao 31. E naquele momento, queridos, que Paulo e Silas, ele poderia estar preocupado com sua morte, o que seria da sua vida, porque eles estavam ao fio já da espada, talvez já para ser mortos. Mas, querido, eles não estavam preocupados com isso. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e adorando e glorificando a Deus, cantando hinos, louvores ao Senhor. Quando foi perto da meia-noite, a Bíblia nos diz que veio um tremendo terremoto, abalou todo aquele cárcere, toda aquela estrutura daquele lugar, e todos ficaram apavorados naquele momento, e as prisões se abriram, as correntes se soltaram dos presos, as portas foram abertas, e naquele momento, aquele carcereiro, sem entender nada, ele puxa a sua espada para querer tirar a sua própria vida. E naquele momento, Paulo, ele grita de lá: olha, não faça mal à tua vida, não tire a tua vida. E naquele momento, aquele homem ali treme diante de Paulo e de Silas, e ele diz bem assim: o que eu farei? Ele falou: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Não importa, meu irmão, quando você está com Cristo, não importa o que vem contra a tua vida, não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa qual é a luta que você está passando, não importa qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa: crê no Senhor Jesus Cristo, confie nele, confie no Senhor. Aceite o chamado do Senhor na sua vida, porque aqueles que têm chamado, Deus também tem livramento. Aqueles que têm chamado, Deus também tem livramento. Não importa, minha irmã, não importa, meus amados, continue firme na presença do Senhor, continue adorando a Deus, continue glorificando ao Senhor, continue exaltando a Deus, continue bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, aleluia, de toda glória, de toda honra, porque o diabo não pode nos tocar. Por mais que ele tente, querido, por mais que ele tente contra a tua vida, ele não vai poder. Mas também tem uma coisa, querido: não podemos conviver mais com o pecado. Não podemos mais viver na prática. Sim, fomos escolhidos, sim, mas tem uma coisa, queridos, que pode nos separar da presença de Deus. É no momento que você não dá ouvido à voz do Senhor, e você começa a fazer algo que não é da vontade de Deus. É quando você peca, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o pecado, ele cria uma divisão entre nós e o vosso Deus. E quando o pecado, ele entra na tua vida, você não consegue entender o chamado de Deus na tua vida. Você não compreende mais o propósito de Deus para a sua vida. Você fica perdido, porque você não consegue entender, ouvir mais a voz de Deus. É por isso, queridos, que lá em Tiago, o irmão Tiago, ele diz, né, para nós sujeitar-vos a Deus, ou seja, colocar Deus no centro da nossa vida. Porque quando você traz Deus para o centro, queridos, não importa, o inimigo, ele pode vir de encontro contra a tua vida, para querer tirar a tua paz, para querer te destruir, para querer tirar você do centro. Mas você deve permanecer firme na presença do Senhor, porque quando você se chegar a Deus, quando você estiver na presença de Deus, o diabo não vai poder contra a tua vida.
Não importa se você tenha pecado, talvez você já foi chamado por Cristo, mas você diz: mas um dia eu me afastei, um dia eu me distanciei da presença de Deus e agora não. O chamado de Deus, ele continua na tua vida. Só depende de você. Só depende de você dizer para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, assumir esse compromisso novamente contigo, Deus. Eu quero estar contigo. Eu quero viver, Deus, a tua presença na minha vida. Mas você não pode conviver mais com o mundo, amados. Sabe por quê? Porque eu já vi muitas pessoas, ela vem para a igreja, ela tem um chamado. Deus, ele o usou muito como um instrumento nas suas mãos. Mas essa pessoa, ela se distanciou de Deus por algum motivo. E ela deixou que o mundo viesse lhe influenciar. Eu estava lendo o livro, e esse livro ele diz bem assim: olha, uma canoa ela pode estar até dentro da água, mas a água ela não pode estar dentro da canoa. Quem gosta aqui de... O Tom não está aqui, né? Mas se ele tivesse, ele poderia falar com propriedade sobre isso. Mas quando você deixa a canoa ela encher de água, o que é que acontece? Ela afunda. E aí, meu irmão, não tem mais jeito. O único jeito, quer dizer, tem jeito, a não ser que você se volte correndo para os pés da cruz. Porque só Jesus Cristo, meu irmão, só Jesus, ele pode te livrar. Ou seja, a justificação, ou seja, só Cristo, ele pode te tornar justo. Porque quando nós se justificamos, quando Cristo, ele nos justifica dos nossos pecados, Satanás aí não tem mais poder. Por mais que ele venha querer se aparecer diante da tua vida para tentar contra você, mas ele não vai conseguir mais ver você, mas ele vai poder ver o reflexo do próprio Cristo em você. Eu quero te dizer, Cristo o Senhor, ele nos dá a oportunidade de hoje nos reconstruirmos de volta uma nova vida com ele. Porque ele diz na sua palavra: olha, quem está em Cristo, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 5,17, né? Quem está em Cristo, olha o que a palavra está dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. Ele diz que as coisas velhas se passaram e tudo ele se fez novo. Ele restituiu novo para nossas vidas. Deus, ele quer fazer algo na tua vida novo nessa noite, meu irmão. Deus, ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida nessa noite, porque ele tem um propósito na tua vida, porque ele quer fazer com que você entenda, com que você compreenda qual é o plano que ele tem para você nessa vida. E quando nós entendemos isso, uma certa vez eu estava na igreja orando, e eu não sabia qual era o plano de Deus para a minha vida. Eu falava para Deus: Senhor, era até um culto, um seminário de talentos, né, descobrindo o seu talento. E foi uns 2 dias, sábado e domingo, e eu orava a Deus e falava: Senhor, era novo convertido ainda, mas eu já estava preocupado e estava orando a Deus e falava: Senhor, qual é o teu plano na minha vida? O que é que o Senhor tem para mim? Eu preciso saber, Deus, qual é o teu plano. Se o Senhor tem um plano, claro que Deus, crianças, que Deus já tem um plano na vida de cada um de nós. No momento que nós decidimos e levantamos a nossa mão e confessamos a Cristo, e que o Espírito do Senhor, ele vem sobre nós, naquele momento você já recebeu o selo de Deus na tua vida. E nesse momento, queridos, eu estava falando e orando, e veio uma criança com papel na mão. Quando eu falei: Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim nessa noite. Veio uma criança, tinha uns 2 anos, com um papelzinho na mão assim. Ela veio até a mim, pegou e me deu aquele papel. E quando eu abri, estava escrito uma palavra que dizia bem assim: olhe, cumpre com o teu ministério de um evangelista. E quando eu estava fazendo o ITQ, eu falei bem assim: agora eu vou saber se isso é certo ou não. Que a gente faz lá uma provinha, né, um testezinho lá tal, para saber, descobrir qual é o seu dom.
E adivinha o que é que deu? Ainda falei com o irmão brincando, ainda falei com o professor ainda brincando. Eu falei, vamos ver se isso aí vai bater certo mesmo. Aí foi as perguntas, a gente colocando, numerando, e depois tinha em ordem para saber qual era o dom da pessoa. Aí deu pastor, evangelista, os dois, né? E aí o irmão falou bem assim: irmão, receba a benção agora. Querido, eu digo para você, eu sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. Porque uma das coisas que eu mais amo evangelizar é poder falar do amor de Jesus. Porque lá em Atos, quando nós recebemos, querido, o Espírito do Senhor, Ele nos deu o seu Espírito com um propósito: de sermos as suas testemunhas de Cristo Jesus. E você foi chamado para testemunhar do reino dos céus. Você foi chamado para você pregar a palavra, para você anunciar a palavra de Cristo, para você falar do amor de Cristo. Por isso que você está aqui, queridos, porque o Senhor, Ele te chamou com um propósito. Amém? E eu creio que o propósito de Deus, ele é grande na tua vida. Amém? Que o propósito do Senhor, ele é maravilhoso na tua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero dizer uma coisa para você: Cristo, querido, Ele é o modelo para nossas vidas, para a tua vida. Mas faça do Senhor e da sua palavra um estilo de vida para você. Amém?